Muito bem, meus amigos, vamos para o nosso livro Reportagens de Além Túmulo, Humberto de Campos, Psicografia do Chico. Nós vamos para dois textos aqui do nosso livro, o texto número 9, Desapontamento de um Suicida, e o 10, O Investigador Inconsciente. Então vamos lá. Nós estamos então no item 9 e 10, lembrando que esse nosso livro ele tem 35 textos, né? Então vamos lá, avançando aqui no nosso aprendizado. Desapontamento de um suicida. O generoso Rogério, excelente amigo do plano espiritual, que desde muitos anos vem consagrando as melhores energias ao serviço das entidades sofredoras, procurou-me para um convite. Queres acompanhar-me no trabalho de socorrer um desventurado suicida que sofre nas regiões inferiores há 30 anos? 30 anos? Interroguei admirado. Outros existem nos círculos de padecimentos atrozes com mais dilatado tempo que esse, respondeu serenamente. Por minha parte, não conseguia dissimular o assombro justo. Semelhantes angústias, retorqui, devem ser consequências de romance bem doloroso. Não tanto. No presente caso, ao lado do infortúnio, não podemos esquecer a irreflexão e a rebeldia. A observação de Rogério espicaça-me a curiosidade. Gostaria de acompanhar-te, mas não me posso furtar do desejo de conhecer alguma coisa da história dessa personagem que iremos visitar. É interessante, replicou-me, entretanto não é incomum. Homens numerosos se encontram atualmente em suas antigas condições. E depois de tomar posição como narrador engraçado e otimista, começou atencioso. Há cerca de 30 anos, Tomazino Pereira era empregado de uma tipografia no Rio de Janeiro. Temperamento singular e atrabiliário, jamais pudera evadir-se do círculo das lamentações estéreis. Não se fazia ouvir senão para comover os interlocutores com queixas acerbas. Lastimava-se incessantemente. Acusava o mundo, o país, o trabalho, os amigos. Em vão procuravam os companheiros injetar-lhe coragem e otimismo. O mísero estava sempre excessivamente nervoso, ou irremediavelmente desalentado. A família numerosa, os deveres cotidianos, as contas mensais do armazém, açougueiro e padeiro amedrontavam-lhe o espírito. Entretanto, a maior tragédia de Tomazino, na apreciação de si próprio, era o problema conjugal. A esposa ignorante não o compreendia, e em vez de melhorar-se as condições espirituais, com carinho e paciência, levantando-lhe as concepções em busca dos horizontes superiores da vida, o infeliz gastava tempo em promessas de pancada, ameaças de separação, gestos violentos e rudes. A situação enchia os filhinhos do casal de espanto e amargura, pois o chefe da casa, em desespero, dava a impressão de um louco, sem esperança de cura. Quando não esmurrava as mesas, em fúria doentia, mantia-se em atitude de extrema desolação, apático em prantos angustiosos. No quadro de seus afeiçoados estava o Oscar Fraga, amigo de infância e de luta diária, que se valia das fases de desânimo do amigo para mais aproximar-se, tentando arrancar-lhe a alma das tempestades da incompreensão. O caso, porém, tornava-se mais complicado, dia a dia. Tomazino andava possuído de ideia sinistra, alimentava o propósito de suicídio com preocupação crescente. No íntimo sempre considerara os que fogem às tormentas da vida humana como criaturas privilegiadas e corajosas. Não era a melhor maneira de protestar contra o destino retirar-se do mundo em silêncio?
Não lhe parecia a existência terrestre enorme banquete, onde alguns se serviam dos manjares, restando-se a outros as ervas amargosas? Depor o fardo a meio do caminho, em seu modo de ver, constituía a atitude mais consentânea com a dignidade pessoal. No fundo acreditava na existência de Deus, mas a cegueira de espírito não lhe deixava entrever o menor vislumbre das verdades essenciais que o induziam à coragem indispensável no combate comum. À medida que ele crescia na alma a intenção de escapar à luta, mais se sentia herói. Percebendo-lhe tão perigosas disposições, o Fraga, que era espiritista convicto, aproximou-se com mais vigor, trazendo-lhe a cooperação fraternal de que dispunha. Eram mensagens de suicidas desventurados, exortações evangélicas, páginas de consolação e reerguimento moral. Tudo isso é fumo de ilusão, exclamava Tomazino desalentado. Ninguém pode regressar da poeira do túmulo. Creio em Deus, estou certo de que Ele, mais que ninguém, compreende minha dor. Também eu, murmurava o companheiro paciente, não ponho em dúvida o interesse amoroso do Altíssimo em nosso favor. Naturalmente entenderá nossas mágoas, mas não poderá tolerar nossas rebeldias. É isso, gritava mais fortemente o infeliz. Estou abandonado. Tudo para mim está perdido. A desgraça colheu minha sorte. É preciso morrer. Tudo apodreceu, tudo caiu. E enquanto o desventurado enxugava os olhos com lenço, o companheiro retrucava com larga dose de bom humor. O nervosismo costuma também fugir à verdade. Não estás sendo reto. E ainda me acusas? Perguntava Tomazino, desgrenhado. Nem todas as coisas permanecem derrubadas, esclarece o Fraga calmamente. Pelo menos esta casa que Deus transformou em ninho de teus filhos e onde encontramos refúgio para a conversação afetuosa, ainda está de pé. A resposta parecia suavizar os abafamentos do interlocutor pela nota de humorismo. Depois de alguns minutos pesados de meditação, Tomazino voltava em desalento. Mas, e Olinda? Se minha mulher compreendesse as necessidades justas, talvez que a vida se equilibrasse. Por que não lhe auxilias a alma inculta, empenhando nisso as melhores forças do coração? Inquiria o companheiro sensatamente. Olinda não é má. Como sabes, a ignorância tem arestas que é necessário desgastar. Além disso, nunca deverias esquecer que se trata da mãe de teus filhinhos. Deus não vos teria unido sem razões fortes, na estrada da vida imortal. Vejo em tudo isso a representação de teus débitos espirituais, no passado, e que se torna imprescindível resgatar. Tomazino atalhava em tom irado. Não tens outro argumento senão essa história de reencarnações? Tenho sim, murmurava o Fraga, sem se perturbar. E enquanto o outro o contemplava espantado, é indispensável que cada um saiba carregar a sua cruz redentora. É sempre fecundo nos conselhos, clamava o mísero desesperado. O amigo, porém, sem qualquer irritação, prosseguia de bom humor. Estás enganado. Este conselho não é meu, é de Jesus Cristo. Não me sinto devidamente iluminado para orientar a quem quer que seja. No entanto, creio que concordarás comigo quanto à competência do Salvador. A verdade, contudo, é que o Fraga sempre se retirava sem obter nenhum resultado satisfatório. Irracível, teimoso e impermeável aos benefícios da fé religiosa, Tomazino Pereira manteve-se inacessível a todos os processos de socorro espiritual. E na ideia orgulhosa de que poderia enfrentar o próprio Deus a fim de inquirir o Criador quanto aos enigmas do destino, uma noite tranquila, sem que ninguém esperasse, estourou seus miolos irrefletidamente. A narração movimentada levou-me a recordar alguns companheiros
das tarefas humanas, impressionando-me vivamente. Esse é o espírito que encontraremos daqui a alguns instantes, concluiu Rogério com um sorriso generoso. De fato, sem despender maior esforço, descemos a uma região de sombras muito espessas. Assemelhava-se, antes de tudo, a uma grande caverna pestilenta e úmida, como deveriam ser os calabouços da Idade Média. Viam-se ali criaturas estiradas em gemidos lancinantes. Conservando-se à distância, Rogério exortou-me a permanecer em sua companhia e enviou alguns auxiliares em busca do desventurado Tomazino. O infeliz aproximou-se de rastros. Parecia um monstro, tal a desfiguração pelo sofrimento. Observando os fluidos luminosos que envolviam Rogério, a esperá-lo, o mísero supôs que defrontava um dos mais altos emissários de Deus. Enganado ainda pelas falsas concepções da terra, começou a chorar convulsivamente, acreditando que o Altíssimo lhe dispensava honrosas deferências, como se fora um herói esquecido em revisão de processo. Anjo celeste, murmurou prostrando-se ante Rogério, eu sabia que Deus me faria justiça. Fui um infortunado na terra, vaguei como cão sem dono entre aqueles que desfrutavam o banquete da vida humana. Atravessei a existência incompreendido e aqui estou, em abandono, em pavorosa caverna de martírios, aguardando a providência divina. As lágrimas caíam-lhe em suprema desesperação. O interpelado, porém, mantinha-se em serenidade impassível e disse-lhe com firmeza: Tomazino, esquece o vício da queixa. Não sou um anjo celestial. Sou teu irmão no mesmo caminho evolutivo. Não vim até aqui para arquivar as tuas lamentações, mas para sugerir-te calma e boa vontade, atendendo a muitas rogativas dos que se interessam por ti. Não consta no plano espiritual mais elevado que haja sido tão infeliz e sim que sempre foste rebelde aos alvitres divinos quanto preguiçoso nas realizações para a vida eterna. O suicida experimentou indisfarçável surpresa. Esperava que todos os emissários do mundo superior fossem portadores de uma doçura de mel. Viciado como criança necessitada e exigente, não entendia a bondade fora dos prismas da ternura. Assustado, Tomazino assumiu atitude diversa. Venho para ser útil às tuas necessidades presentes, continuou Rogério sem emoção, prestando-te este ou aquele informe que julgues necessário ao soerguimento do teu espírito. Via-se que o choque fora benéfico a Tomazino. Começando a compreender que a responsabilidade não dispensa a energia, fazia esforços para esquecer as velhas lamúrias e enveredar por expressões sérias, condizentes com a sua posição espiritual. Desejaria receber notícias de meus filhos, disse num gesto mais digno. Todos realizam as suas tarefas satisfatoriamente, esclareceu Rogério generoso. Como deve saber, as obras de Deus não sofrem solução de continuidade, porque este ou aquele dos trabalhadores delibera escapar dos compromissos assumidos. Teus filhos são homens de bem, úteis à sociedade, de que são parte integrante e ativa. Tuas filhas, nos dias que correm, são mães devotadas e generosas. Elas confiam em ti quando não possuías nenhuma parcela de confiança em ti mesmo. E porque hajas fugido do lar, desamparando-os, nunca te esqueceram nas intercessões amorosas. Infeliz que fui, exclamou o suicida com acento amarguroso. Devias afirmar antes de tudo que foste tolo. Extremamente desapontado, Tomazino quis desviar o assunto e interrogou. Creio que tendes poder para auxiliar-me. Que devo fazer para melhorar essa situação? Sinto a cabeça tonta, sem direção. Desejaria pelo menos alcançar um tantinho de saúde. Perguntaste bem,
disse-lhe o amigo. Esse desejo evidencia as tuas melhoras espirituais. O que te poderá restaurar a saúde e o equilíbrio é a nova aplicação de terra. Aplicação de terra? Revidou Tomazino assombrado. Sim, terás de ser revestido novamente de um corpo terrestre. No planeta encontrarás o remédio para teus males. Despedaçaste o crânio e voltarás a exibir no mundo o crânio despedaçado. Não te faltará medicação. Medicação? Perfeitamente, esclareceu Rogério. O idiotismo, a loucura, o desequilíbrio nervoso. São doenças, atalhou o suicida prontamente. É verdade, Tomazino. Os seres terrenos ainda não compreenderam, mas enquanto curam as enfermidades, acabam curados por elas. Aceitas, pois, o remédio do porvir? Reconhecia-se o pavor do infeliz em face da indicação, mas ao cabo de longos minutos de meditação, murmurou humilhado. Aceito. Quando deverei voltar? Quando nossa irmã Olinda estiver em condições de te receber nos braços maternos. O suicida compreendeu e entrou em profundo silêncio. Daí a instantes, era novamente recolhido ao seu cárcere de dor. Acerquei-me então de Rogério admirado. Meu amigo trazia agora os olhos úmidos, revelando enorme piedade e comoção. Antes que fizesse qualquer pergunta, tomou-me delicadamente o braço e murmurou compungido. Imensa é a tragédia dos espíritos sofredores. Mas no auxílio efetivo é indispensável considerar que cada doente reclama o seu remédio. A maioria dos suicidas requisita a dureza e a ironia para que possa entender a verdade. Até que se verifique a próxima experiência terrestre, Tomazino Pereira estudará sinceramente a própria situação e não se queixará mais. Então, Humberto de Campos assina para nós aqui esse nosso primeiro texto. Masa, bom dia. Então, meus amigos, nesse nosso estudo, nós tivemos aqui uma história emocionante, né? E ela é muito bacana a gente perceber de que modo que os estudos, de que modo que as informações que nós vamos absorvendo, compreendendo, né, vendo ali qual é o seu efeito na vida de cada um de nós, quando nós lemos uma história como essa, todos esses conceitos que nós então absorvemos no decorrer dos estudos que nós fizemos, eles vão então se apresentando e vão se encaixando nessa história. Então nós vimos aqui a história de um grupo familiar, vimos a história de um espírito que desencarna pelo suicídio, vimos as condições que o espírito se apresenta no mundo espiritual por essa fuga, vimos o auxílio do mundo espiritual presente ali para auxiliar esse espírito, vimos ali a proposta de uma nova reencarnação que estará vinculada à própria ex-esposa dele, que vai recebê-lo como filho. E olha que interessante, né? Porque aqui nós temos então, deixa eu só pegar aqui alguns nomes. Ele falava aqui sobre a esposa. Aqui ele comenta, né, que o nome da esposa é Olinda. Deixa eu só achar aqui no trechinho. Mas e Olinda, se minha mulher compreendesse as necessidades justas, talvez que a vida se equilibrasse. Então, aqui embaixo, olha só, no final, na proposta de reencarnação para ele, ele vai ter então aqui como, quando ele vai reencarnar, né? Então, quando nossa irmã Olinda estiver em condições de te receber nos braços maternos. Então, quer dizer, ele desencarna e a proposta de reencarnação, mesmo 30 anos depois, né, aqui a gente até fica imaginando em que condições que tudo isso vai acontecer, ele então volta exatamente para Olinda. Mas aqui fala, nossa irmã Olinda estiver em condições de te receber nos braços. Então, imaginamos aqui então que talvez seja
numa próxima existência, quando Olinda volta a reencarnar, e aí então o Tomazino então reencarna para vir como filho dela, e não como esposo nessa existência. Porque ela também, lembrando sempre, né, que quando nós acompanhamos a história de um espírito, o foco pode ser ele, mas todos os espíritos que estão em torno, no caso da família, da esposa, do amigo, cada um deles tem também a sua própria história. E nessa história que nós acompanhamos, então, nós vemos que Olinda também nós podemos entender que ela então desencarna, que ela chega no mundo espiritual fazendo ali, né, um retrospecto da sua própria existência, e como foi lembrado aqui pelo Oscar, o amigo do Tomazino, ela era uma mulher muito rude, uma mulher assim que trazia uma ignorância muito grande com relação às questões da vida. Então ela também criou ali situações para ela que vão repercutir no seu futuro espiritual, e depois ela terá que se preparar e depois voltar ao mundo físico, né? Então aqui a gente vê as configurações ali se ajustando para que todos os espíritos então possam se reajustar. E aí que a gente vai lembrar sempre a história, né, que nenhum espírito que reencarna trazendo ali grandes provas, ele reencarna sozinho. Ele reencarna exatamente no meio daqueles que de alguma forma ou fizeram parte das consequências que ele viveu, ou que se tornaram ali missionários para poder acolhê-lo. Então nós temos as duas formas que nós vamos encontrar. No caso ali nós vimos então Olinda, que tinha ali uma parcela de responsabilidade, né, no seu endurecimento, o fato de ser uma esposa que nem sempre trazia ali, né, a compreensão, as facilidades e tudo mais. Então de alguma forma ali tem, talvez, não sei se seria justo a gente colocar dessa forma, né? Talvez ela teria ali também a sua parcela de responsabilidade nessa história. E aí então ela volta a receber como filho, aquele filho que traz essa limitação severa como uma sequela do suicídio dessa existência anterior, para ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então, quer dizer, ela vai de alguma forma ajudá-lo e ao mesmo tempo aprender também com a dor, de ter que, dia após dia, lidar com uma criança, com um filho, que tem ali todas essas necessidades que ela vai ter que cercar de atenção. Então, quer dizer, o grupo familiar, quando existe um comprometimento, ele volta a se encontrar, seja lá em que configuração for. Se antes era marido e esposa, agora nós temos mãe e filho. E eles voltam a se reencontrar para dar continuidade no processo evolutivo, né? Mami, você tinha escrito em cima também, né? Às vezes nos vitimamos e não percebemos o amor e a misericórdia do Pai, né? Então, aqui no caso dele, né, essa infelicidade. Até porque muitas vezes nós podemos ver que o que nós acompanhamos na história de Tomazino Pereira é dessa existência, em que ele tinha ali a sua família e ele acabou desencarnando pelo suicídio, chegando até aqui, mas se nós olhássemos um pouco mais para trás na sua história, nós entenderíamos o porquê dele ter esse temperamento. Dessa pessoa rebelde, dessa pessoa infeliz, dessa pessoa descrente. Quem era aquele espírito no passado? E por que ele teve que reencarnar e ter como esposa esse espírito que para ele foi tão difícil também? Então a gente sempre vai pegando, vai puxando ali, né, o fio do novelo, e a gente vai percebendo que a história vai se prolongando no passado. Às vezes a criancice espiritual nos faz sempre nos encararmos como vítimas, né, e reclamamos do mundo, quando o mundo e as situações não correspondam às nossas expectativas, né? Então, exatamente porque o espírito traz em si ainda, né, esse endurecimento, esse egoísmo que faz parte da sua personalidade. E aqui então, como tantos também, a gente vai lembrar aqui no final aqui da nossa história, que foi colocado aqui para nós então que daí a instantes era novamente recolhido ao seu cárcere de dor. Acerquei-me então de Rogério admirado. Então aqui, antes que pudesse fazer qualquer pergunta, tomou-me delicadamente o braço e murmurou como compungido: imensa é a tragédia dos espíritos sofredores, mas no auxílio efetivo é indispensável considerar que cada doente reclama o seu remédio. A maioria dos suicidas requisita a dureza e a ironia para que possa entender a verdade. Foi exatamente ali a linguagem que o próprio Rogério acabou utilizando.
para falar com Tommasino. Então aquela ideia da doçura, aquela ideia do carinho e tudo mais, para um espírito que apresenta ainda essa visão fechada, bom dia Dudu, essa visão fechada, né? Então, para um espírito com essas características, há necessidade de uma linguagem direta. Então, por exemplo, quando nós vimos aqui nesse trecho, exatamente porque o espírito se mostra ainda rebelde e se mostra ainda resistente, ele coloca assim no fundo, naquele trecho: infeliz que fui, exclamou o suicida com acento amarguroso. Deverias afirmar antes de tudo que foste tolo. Quer dizer, ele se chama de infeliz, com lamentações, aí vem o espírito e diz: você devia pensar que você foi um tolo por ter pensado e agido daquela forma. Então, a gente vê o choque, ele tem aqui o trecho depois, extremamente desapontado, Tommasino quis desviar o assunto e interrogou. Aí depois ele começa então a trazer ali, né, as suas condições, né, as suas condições naquele momento, que era exatamente ali a dor, né, a cabeça tonta, alcançar um tantinho de saúde, né? E aqui o mais importante que a gente pega no começo da nossa história, que foi exatamente aqui a história que o Humberto de Campos começou a trazer para nós, quando ele diz assim: queres acompanhar-me no trabalho de socorrer um desventurado suicida que sofre nas regiões inferiores há 30 anos? 30 anos? Interroguei admirado. Outros existem nos círculos de padecimentos atrozes, com mais dilatado tempo que esse. E aí então ele coloca, né? Semelhantes angústias devem ser consequências de romance bem doloroso. E aí o Rogério esclarece esse trecho. Não tanto. No presente caso, ao lado do infortúnio, não podemos esquecer a irreflexão e rebeldia. Então, quando a gente pensa, né, que um espírito fica durante tanto tempo sofrendo no plano espiritual, a pergunta é: qual é a causa exatamente do seu sofrimento? A causa foram os dissabores que ele viveu durante a sua vida no mundo físico, ou ainda o endurecimento e a resistência que ele apresenta no plano espiritual, se colocando como vítima? Nós vamos perceber, por exemplo, no livro Memórias, no livro Sexo e Obsessão, naquele grupo, né, da Cidade Pervertida que nós acompanhamos, espíritos que estavam ali há décadas, até mesmo há séculos. Que era o caso, por exemplo, do próprio Marquês de Sade, que nós vimos ali que ele era um espírito que ele viveu no início do século XVIII. Passou por aquela fase da Revolução Francesa, no final do século XVIII, chegou no começo do século XIX, ali por volta de 1800 e pouco. E de 1800 até 2000, até 1900 e pouco, ele teve ali aproximadamente 100 anos, né, porque a história do livro gira mais ou menos ali em torno de 1980, 82, eu acho. Então a gente tem ali 1,5 séculos que o espírito está naquela condição. E a pergunta é: por que ele está sofrendo? É porque ele está sendo punido ou porque as escolhas que o espírito faz o coloca permanentemente naquela condição? E aí a gente lembra Vinícius de Moraes, só que fazendo aqui os devidos ajustes, que seja eterno enquanto dure. Ele fala disso sobre o amor, que seja eterno enquanto dure, e no mundo espiritual o sofrimento será eterno enquanto durar, quer dizer, enquanto o espírito se mantiver naquela condição. E é daí que nós encontramos as histórias de espíritos que estão há um ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 500 anos em sofrimento. Por que ele se encontra assim? E aí a gente vê exatamente essa colocação aqui trazida pelo Espírito Rogério. Não podemos esquecer, que ele coloca assim, né? No presente caso, ao lado do infortúnio, por ter sido um espírito suicida, não podemos esquecer a irreflexão e rebeldia. Então aquele espírito que desencarna, ele sim, tem ali as dificuldades que ele próprio criou, nas condições da sua desencarnação, na sua existência aqui no mundo físico, para chegar no mundo espiritual e sofrer as suas consequências. Mas também é a permanência dele nessa irreflexão e nessa rebeldia. Então essa é a primeira história que nós acompanhamos. Aqui então o
o título Desapontamento de um Suicida. E agora vamos para a nossa segunda história, o investigador inconsciente. Então, embora nós tenhamos aqui visto, acompanhado essa história com esses ensinamentos que são apenas relatos, mas quando nós começamos a observar nas entrelinhas e perceber ali todas as mensagens que são transmitidas para nós podemos ali ver, como eu comentei no início, todo aquele contexto, aquele conteúdo que nós desenvolvemos nos nossos estudos, eles começam a se encaixar em cada detalhe da história. Então, ao mesmo tempo em que essas histórias ilustram tudo aquilo que nós aprendemos, nós pegamos aquele aprendizado e aplicamos também nessa história para conhecer a sua profundidade. Então a gente vê que é uma troca bastante interessante que a gente tem quando faz esse caminho de ida e de volta. Mas vamos lá. Item número 10, o investigador inconsciente. O velho operário, em companhia da filha, identificou a placa brilhante no saguão do enorme edifício e galgou a escada, de olhos serenos e confiantes. Depois de bater respeitosamente à porta, atendido por distinto cavalheiro, apresentou a jovem enferma e explicou. Doutor, minha filha há muito vem apresentando sintomas perturbadores. Frequentemente apresenta-se tomada por forças estranhas, absolutamente incompreensíveis. Parece alucinada e, no entanto, patenteia o dom da adivinhação, com elementos irrefutáveis. Uma carta, um cofre fechado, não lhe oferecem segredos. Já procuramos ouvir alguns médicos que, afinal de contas, apenas me agravaram as preocupações. Soube, porém, que o senhor é espiritista, e como já temos recorrido aos préstimos de alguns vizinhos, estou certo de que sua ciência nos dará a solução necessária. O Dr. Matoso Dupont fixou o olhar percussiente na doentinha e apressou-se a esclarecer. Não sou propriamente espiritista, mas um observador dos fenômenos comuns. Sou metapsiquista. Lembrando, a palavra meta significa além. Então ele estuda todos aqueles eventos, aqueles fenômenos psíquicos que fogem do nosso mundo material, da compreensão das nossas ciências tradicionais. O consulente, naturalmente acanhado, guardou silêncio, enquanto o médico atacava a enferma numa saraivada de perguntas. E revelada no olhar a alegria do pescador quando fisga o peixe inocente, ou do experimentador que encontra uma cobaia preciosa. O pai acompanhava a cena com interesse. O Dr. Dupont lhe esfregava as mãos, visivelmente surpreendido. Aqui já dá para a gente ver, aquele indivíduo que se interessa por todos esses fenômenos metapsíquicos, por esses fenômenos também anímicos ou espirituais, e ele fica curioso, não preocupado com a pessoa que passa pelos transtornos, mas ele fica preocupado e interessado nos fenômenos. Então, como a gente vê aqui, bem interessante essa descrição de Humberto de Campos. E revelava no olhar a alegria do pescador quando fisga o peixe inocente, ou do experimentador que encontra uma cobaia preciosa. Então o Dr. Dupont esfregava as mãos visivelmente surpreendido. Após cerrado o interrogatório, procedeu a experiências com resultados positivos. Objetos, cartas, livros foram trazidos à prova. O médico não dissimulava o enorme assombro. O homem do trabalho e de horas contadas, o velho operário, homem de trabalho e de horas contadas, o velho operário resolveu intervir e perguntou respeitoso: Doutor, que me diz o senhor? Que conselho nos dá para esse caso? O profissional coçou o queixo e falou solene: Sem dúvida, estamos diante de um caso espantoso de criptestesia pragmática. Criptestesia pragmática. O cliente esboçou um gesto de timidez, como que a desculpar-se da própria ignorância, e aventurou: Não poderá o senhor oferecer-me esclarecimentos mais simples? Leio muito pouco, o trabalho não me dá folgas.
Trata-se de uma manifestação metapsíquica. O pobre homem, diante da complicada terminologia científica, mostrou-se algo desanimado e pediu licença para sair, a fim de trazer um amigo ao consultório. O Valdemar, rapaz inteligente, versado no espiritismo e empregado na farmácia próxima, ajudá-lo-ia a interpretar os pareceres médicos. Fora tão difícil conseguir ensejo para a consulta ao Dr. Matoso, tão elevado o preço da mesma, que o amoroso pai não hesitou. Não deveria perder a oportunidade. Precisava recolher as opiniões da ciência. O ensejo era único. Daí a minutos regressava ao gabinete, com um amigo prestativo e diligente. O doutor compreendeu as preocupações paternais e passou a esclarecer o assunto com todas as cores científicas da respectiva técnica. Referiu-se aos investigadores do psiquismo mundialmente consagrados, às experiências europeias, falou do ectoplasma, do magnetismo, do subconsciente desconhecido, dos distúrbios orgânicos rodando pela neurologia, pela fisiologia, pela psicologia experimental. Enquanto a jovem conservava uma expressão de idiotismo e o progenitor esboçava gestos de justificável assombro, Valdemar aguardou a pausa do falastrão e ponderou com inteligência. Doutor, estou convencido que o senhor tem suas razões, mas não concordará que esses fenômenos são velhos quanto o mundo? Não admite que o caso da pequena se resuma em simples manifestações da mediunidade? Naturalmente deseja iludir a novas descobertas. O sexto sentido tornou o Esculápio como quem necessita fazer uma retificação indispensável. Sim, pode ser, referindo-nos à ciência atual. Esclareceu o rapaz serenamente. Todavia, há milhares de anos a Índia e o Egito conheciam os iniciados. Os judeus reverenciavam os profetas. Há 20 séculos o mundo assistiu à iluminação do Pentecostes. Não concorda que todas essas manifestações sejam formas diversas da revelação espiritual, espalhando no mundo a luz de Deus? Ora, retrucou o metapsiquista contrafeito, que motivo nos levaria a meter a religião em problemas dessa natureza? E a palestra animou-se vivamente. Valdemar prosseguia tranquilo, enquanto o Dr. Matoso atingia o auge da hesitação, da exaltação. O primeiro defendia a lógica da fé raciocinada. O segundo acusava os espiritistas de beócios, doentes, histéricos, fanáticos. Ao terminar a discussão, o velho retirou-se desalentado, levando a menina enferma e resolvido a contentar-se com o processo lento de cura, mediante as instruções evangélicas da água efluviada e dos passes ao alcance da família no grupo dos vizinhos. Tal ocorrência constituía, porém, pequenina amostra do investigador renitente. O Dr. Matoso não saía nunca dos seus domínios de experimentador. Visitava núcleos doutrinários, atormentava os médiuns, fazia questão de exibir o cartaz de inimigo declarado de todas as expressões religiosas. Afirmando-se discípulo de Richer, lembre, né? Charles Richer foi um grande pesquisador dessas experiências metapsíquicas no final do século XIX, começo do século XX, né? Ele inclusive é rotulado como o pai da parapsicologia, né? Então, afirmando-se discípulo de Richer, adotava a dúvida com atitude preceitual. Em qualquer observação, preocupava-o a possibilidade de dar fraude, e fosse onde fosse, preferia comentar a exploração grosseira, o charlatanismo, a má-fé. A sociedade o conceituava entre as grandes inteligências do meio, e ninguém lhe negava títulos de competência. Entretanto, à força de contato com os detalhes anatômicos, ele enrijara as fibras emotivas.
mero caçador de fenômenos, tratava as mais belas sugestões da espiritualidade à maneira de fatos banais, sem maior significação. Não suportava as reuniões onde se fizessem rogativas a Deus, e aos companheiros de índole religiosa preferia os amigos levianos, prontos ao comentário científico entre um sorriso de mulher sem escrúpulos e um trago de vinho capitoso. Nada obstante, em todos os acontecimentos os homens dispõem o jogo da vida, mas Deus é que distribui as cartas. Ninguém vive sem contas, indefinidamente. Chegou, afinal, o dia em que Dr. Matoso foi compelido a recolher a bagagem material ao cofre vasto da terra, entrando em nova modalidade de existência. Interessante aqui, né, o eufemismo que é usado, né? Em vez de colocar ele morreu, então ele coloca o dia em que Dr. Matoso foi compelido a recolher a bagagem material ao cofre vasto da terra. Né? Em vez de experimentar, sentia-se agora objeto de observação por parte de gigantes ocultos e intangíveis. Ele, que tanto falara de ectoplasma e subconsciente, via formas indescritíveis, completamente estranhas às suas tabelas de classificação. Aqueles fantasmas que despertavam tamanho sensacionalismo nas sessões de materialização passavam-lhe ao lado, sorridentes e tranquilos, sem lhe dispensarem a mínima atenção. Estaria louco? Que forças misteriosas o haveriam arrebatado àquela região sombria e desconhecida? Perseguira materiais de observação durante a existência inteira, dilacerara instrumentos da verdade, procurava fraudes e proclamava desafios, e agora, ali, sem qualquer intermediário, verificava ele próprio a multiformidade de revelações da vida. Tentava manter a atitude do experimentador que dispensa a cooperação religiosa, mas os reinos psíquicos multiplicavam-se os materiais novos excediam a qualquer possibilidade de exame. Sozinho, sem o estímulo de companheiros com quem pudesse trocar impressões, o antigo investigador experimentou enorme cansaço. Ele, que sempre fora avesso a orações, andava desejoso de recolher-se ao mundo íntimo, a fim de solicitar a contribuição do mais alto. No fundo, admitia que semelhante atitude representava capitulação. Entretanto, a seu ver, não rogaria à maneira de outros crentes. Formularia simplesmente um pedido de auxílio. Mas a quem? Na secura das experimentações do mundo, jamais cultivara afeições quaisquer. Agravando-se-lhe, porém, as necessidades, no meio de situações que não conseguia definir nem compreender, sentiu-se fraco e implorou a Deus lhe concedesse luz para os enigmas que o cercavam. Não demorou muito, e um orientador generoso fez-se visível, atendendo à súplica. Amorável benfeitor, solicitou humilhado, por quem sois? Não me negueis mão amiga no labirinto em que me encontro. Escuta, Matoso, respondeu o interlocutor com intimidade, que fizeste de tanto material precioso concedido à tua alma no mundo? A ciência transformou-me num investigador inconsciente, explicou evidenciando grande embaraço. Não desejo saber que títulos gratuitos te proporcionou a ciência convencionalista, e sim o que fizeste da cultura enorme e como usaste os patrimônios vultosos que lhe foram conferidos na terra. O interpelado impressionou-se com a profunda observação e, ganhando alguma coragem, relacionou as antigas inquietações, aludindo aos grandes cientistas do século e às rigorosas preocupações que adotara pessoalmente nas pesquisas efetuadas. Ao termo de longa exposição, o orientador espiritual falou bondosamente. Falas de Crookes, Flournoy, Desrochers,
de Lombroso, de Richer, mas esqueces que precisas de construção própria. Tanto vacilaste no planeta que terminaste a última experiência duvidando de ti mesmo. Quando procuravas ansiosamente a fraude nos outros, não via que fraudavas a própria alma. Desafiaste médiuns e trabalhadores, entretanto não atendeste aos desafios que a luta nobre te facultou em cada dia terreno. Não é bem isso, contestou Dupont, buscando justificar-se. O que nunca pude tolerar foi a manifestação religiosa. Por quê? Detestavas a religião, malsinavas a prece, zombavas da fé. Contudo, em que lugar do universo a vida não é ato religioso? Considerando-se o laço imperecível que une o Criador às criaturas e às coisas do mundo evolutivo, tudo é permuta e atividade divina. O sapo coachando no pântano, a estrela enfeitando o céu no deserto, o diamante oculto nas pedras abandonadas, não estão à procura de admiração humana, mas de identificação com a divindade. Anotaste, pesaste, classificaste como simples escravo da estatística, porque a cultura espiritual não se constitui apenas de terminologia técnica. A cor é aspecto, nunca o objeto em si mesmo. É incontestável que sabedoria e amor representam as asas sem as quais é impossível ascender aos cumes da perfeição eterna. Mas sabedoria não significa cristalização no círculo individual. Antes é penetração no país infinito da verdade divina, cuja luz palpita no maravilhoso plano de unidade através de todos os seres. Não te detenhas no exterior. Busca o teu mundo de belezas ignoradas e observa a ti mesmo. Meu amigo, Deus é amor, vida, suprema luz. Nesse momento, o benfeitor desapareceu numa torrente de claridades infinitas. Sem explicar o que se passara, Dupont achou-se de joelhos, face lavada de lágrimas adulçantes. O cérebro febril banhava-se em energias desconhecidas. Pela primeira vez, sentia a grandeza divina e parecia constituir ele próprio harmoniosa nota de amor no cântico universal. Por tanto tempo demorou em adoração indefinível? Por quanto tempo demorou em adoração indefinível? Não poderia responder. Quando, porém, examinou a necessidade de integração no trabalho redentor, uma voz carinhosa e familiar lhe timbrou brandamente aos ouvidos. Vamos, meu filho, o pai jamais regateia a oportunidade de retificação e serviço. Voltemos para o mundo. Tu que observaste tantos semelhantes, sem finalidade justa, regressarás agora a fim de seres observado. Então Humberto de Campos assina para nós aqui mais esse relato, essa pequena reportagem que ele traz para nós de Além Túmulo. Bom, aqui nós temos vários pontos a observar, né? Primeiro, o próprio comportamento que nós encarnados temos diante desses fenômenos que são para nós, na verdade, pequenos chamamentos para que nós compreendamos que a vida é muito além daquilo que a matéria nos apresenta. Então, no caso em especial desses fenômenos, eles nos servem como objeto de observação para compreendermos essa natureza espiritual, essa natureza invisível que existe em torno de nós, que é, na verdade, a nossa própria realidade. Porém, nós vamos encontrar no mundo como um todo, né, e quando eu estava lendo aqui, me fez lembrar aquele documentário, né, A Vida Além da Vida, ou A Vida Além da Morte, não me lembro, que nós já comentamos, né, do Netflix, que tem naqueles 6 episódios aqueles grupos, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas na Europa em especial,
aqueles grupos que se dedicam ao estudo dos fenômenos mediúnicos. Então, são mensagens, são curas, são materializações, e dentre outros, né, e pessoas, ficava na Holanda até mesmo, tinha até aquela universidade na Holanda, em que muitas pessoas de várias partes do mundo se inscreviam para poder estudar como desenvolver os potenciais mediúnicos. Mas ao longo do documentário a gente vai percebendo que o interesse daqueles grupos é exclusivamente explorar o mundo espiritual. Ter a capacidade de se comunicar, ter a capacidade de ver e analisar os fenômenos. E ali, como nós já conversamos, né, que inclusive trazendo até para vocês alguns dados, que existem países na Europa em que não se fala em Jesus, não se fala em qualquer elemento moral dentro das religiões ou das práticas espiritualistas, vamos dizer assim. Porque religião, ela lembra instituição. Vamos então tirar a instituição e falarmos de práticas espiritualistas, aquelas mesmas práticas que todos nós que desejamos essa conexão espiritual buscamos. Então nós comentamos, por exemplo, que a doutrina espírita ela tem um papel moral significativo e muitos grupos estudam essa questão moral e estudam também, mas principalmente os fenômenos os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, né? Então a gente lembra que na Holanda, por exemplo, as palestras espíritas não são iniciadas com prece, porque prece remete à religião e existe uma aversão em grande parte daquela população pelas religiões. Isso porque é uma questão histórica, né? A gente não pode nem querer questionar o porquê, a origem disso tudo, porque existem elementos históricos que fizeram com que esses grupos europeus, em especial, acabassem se afastando das religiões. Então nós tivemos, por exemplo, a presença da Inquisição de uma forma muito intensa na Europa, grandes perseguições de personalidades naquela época. Então a religião se tornou algo que eles não querem se envolver. Então nós vamos perceber na França, na Holanda, nos países nórdicos, em outros países em que religião não é tocada. Então eu falei para vocês desse documentário, em que eles querem estudar os fenômenos mediúnicos, mas não querem se envolver com nada relacionado à religião. Que inclusive falar de Jesus, por exemplo, é algo que para eles é dispensável. Porque Jesus lembra a Igreja Católica ou igrejas protestantes vão lembrar fatos históricos vividos naquela região. Comentei com vocês ontem sobre isso de um colega que mora em Lyon e ele fazia aquela feira livre para venda de livros espíritas na Europa, ele é brasileiro, Mato Grosso do Sul, e aí então ele colocava na frente alguns livros de passagens do Evangelho, que tinham ali na capa a imagem de Jesus ou alguma menção a Jesus, né? E alguns colegas sugeriram então que ele não colocasse esses livros à frente, porque isso provocaria nas pessoas um certo distanciamento. Eles não estavam interessados em se envolver com religião. E quando você coloca numa bancada livros espíritas e à frente você coloca um livro que fala de Jesus, as pessoas não se interessariam pelos outros livros, porque relacionariam espiritismo com Jesus. Olha que coisa curiosa. Enquanto que o espiritismo é uma derivação do próprio cristianismo, e Jesus, como sendo o orientador de todos os trabalhos no plano espiritual, que se materializam aqui no mundo físico, para eles, então, o espiritismo deveria se desvincular de Jesus. E aí, então, não somente tem sua religião, Angelina, tem também suas crenças, mesmo que a crença seja no materialismo. Hoje, por exemplo, eu assisti a um pequeno documentário que falava sobre a história do Uruguai. O Uruguai, aí estava falando que ele tem ali uma população em que 40% é católica e 39% é agnóstica ou ateia. Metade da população do Uruguai não se envolve com religião. O agnóstico é aquele que é aberto, mas ele busca elementos que possam
mostrá-lo essa realidade espiritual, enquanto que o ateu é que simplesmente nega. Quase metade da população do Uruguai não se aproxima de nenhuma religião. E isso porque eles têm ali uma história bastante intensa, né, com as conquistas entre Portugal e Espanha, lá no século XVI, e portanto a presença dos jesuítas, a presença religiosa era muito forte, mas quase metade da população não se envolve com religião. E aí nós vamos lembrar de Rússia, vamos lembrar de China, vamos lembrar de outros países em que religião ali tem pouco significado. E isso por quê? Porque existem contextos históricos que fizeram com que aquelas sociedades caminhassem nessa direção. Então elas preferem até ver o mundo espiritual com uma certa curiosidade, mas preferem não se envolver com religiões. E aí então nós vemos, né, como tem como base nada, o materialismo. Vivem um dia depois do outro, buscando a felicidade e lembrando que o indivíduo que não tem uma religião não significa que ele não tenha os seus valores. Não significa que ele não tenha o seu desenvolvimento moral. O que ele não se interessa é com a instituição. E eles vivem em torno, então, do dia a dia, das conquistas, da melhora da vida da sociedade, do espírito de fraternidade entre eles, mas eles não querem saber da parte espiritual, porque para você se conectar com o mundo espiritual, dentro de uma análise mais abrangente, você precisa de uma religião para fazer isso. É como se as religiões no mundo atual fossem as corretoras de imóveis para você se conectar com Deus. Por isso que hoje nós vemos que muitas pessoas são espiritualistas, mas elas não são religiosas. Isso parece até ser uma contradição. Como é que você pode ser espiritualista e não ser religioso? Simplesmente porque você se conecta com o seu mundo íntimo e com a sua visão espiritual sem se basear nos elementos dogmáticos de uma religião. Através da vivência, Angelina. A gente vai lembrar, por exemplo, que quando você fala em espiritualidade, nós falamos em espiritualidade em dois eixos. O primeiro eixo, a gente pode colocar que ele é o mais compreensível para nós, ou mais claro, é a sua conexão com Deus ou com suas divindades. Então esse é o primeiro eixo, aquele eixo vertical que liga a criatura com o Criador. E nós temos agora o eixo horizontal, em que a espiritualidade é a sua relação com o seu semelhante. Então é você com o seu semelhante, você com a sua comunidade, o espírito de fraternidade, de solidariedade, de caridade, tudo isso é vivido dentro desse ambiente espiritual. Então, quando nós falamos em espiritualidade, não falamos apenas na questão da ligação com o indivíduo com a divindade, mas falamos também da relação entre indivíduos entre eles, da relação entre os próprios indivíduos. E o trabalho dessa moral vem exatamente através do relacionamento, procurando sempre o respeito pelo direito e os deveres, cumprindo a sua parte, fazendo com que a vida de todos seja uma vida melhor, através do compartilhamento de experiências e tudo mais. Então eles vão vivendo esse aspecto da espiritualidade através da relação entre eles próprios, procurando sempre fazer com que aquela sociedade ofereça para todos as mesmas oportunidades de desenvolvimento. Aí a gente pensa, bom, então a gente vai perceber que essas sociedades podem parecer bem construídas dentro desses valores, então tem um lado positivo. Porém, o fato de nós sermos espíritos, nós não podemos negar a nossa realidade espiritual. E por outro lado, nós temos ali algumas nações, que são algumas sociedades, que são ali organizadas pelas religiões e acabam fazendo da vida deles um verdadeiro inferno. Atualmente, por exemplo, basta a gente ver algumas sociedades que são teocráticas, que é o caso, por exemplo, do Irã, é o caso do Afeganistão, é o caso, por exemplo, do Líbano, de Israel, da Palestina, em que a religião está diretamente presente na vida deles. Mas olha só onde eles chegaram.
É aquela coisa assim, daquele fanatismo, daquela cegueira. São religiosos, mas ao mesmo tempo não são capazes de ver a realidade, a essência espiritual. Então nós temos aquelas sociedades que são materialistas e aquelas sociedades que são religiosas. A sociedade ideal é aquela que é equilibrada, que faz com que os indivíduos se vejam como parte de uma mesma comunidade e todos trabalhem em conjunto nesse espírito de solidariedade, de fraternidade, e ao mesmo tempo compreendam a sua essência espiritual, vivendo, construindo em si mesmo essa espiritualidade para que possam ser de fato espíritos felizes. Então o ideal é a gente encontrar esse equilíbrio entre o eixo vertical, ligando o indivíduo com a criatura com o Criador, e esse eixo horizontal em que todos se irmanam com o objetivo comum de todos serem felizes. Mas a gente ainda está nesse processo de organização e de construção. É um processo difícil, inclusive. Mas é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Vimos então aqui, primeiro, o despertamento de um suicida, e depois aqui o último trecho que nós lemos, o investigador inconsciente, né, em que aqui o nosso doutor Dupont passará agora uma nova experiência reencarnatória para aprender a usar os seus potenciais intelectuais para, de fato, se construir como espírito que é. Né? Então, o objetivo é esse. Né? A cada dia nós chegamos mais perto. Se fizermos aquela comparação de 100 anos, por exemplo, nós já mudamos muito, né? Basta lembrar que um pouco mais de 100 anos, em 1888, o Brasil abolia a escravidão. E a escravidão era algo natural, inclusive para a própria igreja. E hoje nós simplesmente rejeitamos, detestamos a ideia da escravidão. E isso mostra para nós como nós crescemos nesse período. Ainda temos muito a crescer, sem dúvida nenhuma. A religiosidade como base dogmática, mas como base moral, ainda tem muito a dever nesses países citados por ti nesse momento. Pois é, exatamente. Essa base moral ainda tem muito a oferecer. Então, quando nós percebermos, né, como Kardec coloca, né, obrigado amigos, Kardec coloca lá nas leis morais sobre a lei do progresso, lá nós vamos perceber que os espíritos falam, né, quando Kardec pergunta qual a contribuição que o espiritismo pode oferecer para o mundo? Reformar as nossas instituições. E quando nós falamos em reformar as nossas instituições, nós falamos de instituição enquanto família, instituição enquanto religiões, instituições enquanto órgãos administrativos, órgãos de justiça, órgãos educacionais, órgãos científicos, porque passaremos a aplicar todo esse nosso conhecimento com a visão verdadeira do espírito. E aí sim nós passaremos a não cultuar os dogmas, que é aquilo que muitas vezes acaba afastando as pessoas, mas colocando exatamente esse espírito moral, que é esse espírito reformador, transformador. Mas para isso, então, há necessidade ainda dessas grandes reformas que todos nós esperamos aqui no nosso mundo. Né? Mas faz parte. Alguns têm de mais, outros têm de menos. Quando nós conseguimos alcançar o equilíbrio, aí nós veremos realmente em que cada cultura, cada instituição, cada crença encontrará sempre o mesmo caminho, que é esse caminho da elevação do espírito. E da reaproximação, claro, de Deus, né? Eu falo reaproximação porque espiritualmente todos nós somos parte, mas psiquicamente nós temos que nos aproximar, nos reaproximar, né, pela nossa compreensão, pela nossa vontade de realmente nos vermos como parte de Deus. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Lembrando, né, como os nossos amigos trouxeram, existe uma diferença significativa entre religião e religiosidade. Religião é a instituição, com seus dogmas, estruturas, sacramentos, sacerdócios, etc. Agora, a religiosidade é a capacidade que o indivíduo tem de se conectar com Deus. Então nós estamos buscando esse equilíbrio entre religião e religiosidade, porque muitos de nós ainda têm uma grande dificuldade de se conectar com o mundo espiritual sem termos essa orientação. Temos aquele que nos ensina, temos aqueles que nos traz o conhecimento, que orienta ali o nosso raciocínio. Então, por isso, há necessidade ainda dessas orientações. Agora, essas instituições